Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e este é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 2, semana 2. Bons estudos! Esse vídeo foi preparado especialmente para você, estudante do primeiro ano do ensino médio, e na semana 2 o tema é Formações Vegetais Abertas e Semiabertas, Cerrado e Caatinga. Com esse vídeo você pode avaliar os biomas do Cerrado e da Caatinga e como eles vêm sendo apropriados pela população brasileira, identificando as práticas realizadas nas regiões, bem como as ações de conservação dos biomas. As imagens contidas nesse vídeo foram feitas no sertão nordestino, na Bahia mais especificamente, numa área de Caatinga, onde eu, meu irmão e meu filho fizemos um dia de acampamento e aproveitamos para tirar essas fotos e fazer alguns vídeos. Nessas duas imagens nós observamos aí a vegetação típica da Caatinga. Temos aí um mandacaru à direita e à esquerda temos aí a mata fechada de Caatinga, né? Uma mata arbustiva cheia de espinhos. Não está muito seca porque o período das chuvas foi recente e esse ano teve uma boa quantidade de chuvas, então a vegetação mantém ainda algumas folhas verdes. O domínio morfoclimático da Caatinga compreende um espaço de domínio do clima semiárido, irregularidade sazonal das chuvas, colonizado pela formação vegetal da Caatinga e situado na região nordeste do Brasil, área fisiográfica denominada Sertão Nordestino, lembrando que o norte de Minas Gerais também predomina a Caatinga. O clima semiárido está caracterizado pela escassez de chuvas durante um período longo de seca que pode chegar até 7 meses. O total pluviométrico anual varia entre 400 e 800 milímetros e apresenta temperaturas anuais elevadas e relativamente constante entre 25 e 29 graus Celsius. A explicação para a ocorrência do clima semiárido no nordeste do Brasil é complexa. Isto se deve à atuação das massas equatorial continental nas depressões interplanáuticas nordestinas, além da atuação da massa tropical atlântica no inverno, influenciando as condições meteorológicas da zona da mata, enquanto os ventos chegam pouca umidade no sertão. A vegetação da Caatinga é caracterizada pela presença de vegetais de porte arbóreo, arbustível e herbáceo, que apresentam mecanismos morfológicos e fisiológicos adaptativos às condições de seca prolongada, como folhas pequenas e espinhos. Dentre as espécies típicas da vegetação de Caatinga, pode citar macambira, jurema, umbuzeiro e as cactáceas como facheiro, mandacaru, xique-xique. Durante o período de seca prolongada, a Caatinga torna-se acinzentada em razão da desaceleração das funções fisiológicas dos vegetais, que perde suas folhas. Quando as primeiras chuvas ocorrem, possibilitam o reverdecer da cobertura vegetal, em razão da restauração das funções da fotossíntese. O domínio morfoclimático dos cerrados está situado em áreas do território brasileiro, compreendida pelos chapadões centrais, constituído de polígonos irregulares. O clima predominante é o tropical quente, com uma estação seca, alternando com uma estação chuvosa. Na área core do cerrado, o período seco ocorre de 5 a 6 meses do ano, enquanto que 6 ou 7 meses é a duração da estação chuvosa. A temperatura média anual é variável, caracterizando a existência de amplitude térmica sazonal, pois a temperatura mínima varia entre 20 e 22 graus Celsius.
enquanto que a máxima está entre 24 e 26. As características climáticas propiciam a redução significativa da umidade do ar durante o inverno seco, apesar de na parte superficial do solo haver reserva hídrica em decorrência da estiagem sazonal. No período seco ocorre uma oscilação do lençol freático, variando entre 1,5 a 4 metros. Porém, alimenta as raízes da vegetação lenhosa dos cerrados. Os latossolos são os solos predominantes e apresentam características como intensa lixiviação, ácidos, baixa fertilidade química, encontrado num ambiente onde predomina o intemperismo químico sobre as rochas cristalinas, ou seja, os basaltos, e cristalofilianas, os gnáisses, micaxistos e quartzitos, e sedimentares, arenitos, silitos, com presença de crostas lateríticas e stonelines. A vegetação do cerrado é penetrada por floresta galeria, com variações florísticas de composição diversificada, padrões regionais de cerrado e cerradão. Na área nuclear dos interflúvios e nas vertentes suaves, a homogeneidade das morfologias, características do domínio dos cerrados, corresponde a maciços planálticos de estrutura complexa, como superfície de cimeira aplanada, além de planaltos sedimentares compartimentados com altitude variável entre 300 e 1.700 metros, com feições morfológicas diversificadas entre chapadões sedimentares, chapadões de estrutura complexa. A área core deste domínio morfoclimático ocorre no Planalto Central brasileiro. Os bordos dos chapadões apresentam campos limpos, que são áreas de cristas quartzíticas e xistos mal pedogeneizados, com forte dissecação. A floresta galeria são áreas situadas no fundo aluvial dos vales de porte médio e grandes na planície de inundação. Os sulcos da cabeceira das subbacias, a vegetação ciliar. As veredas são corredores herbáceos. É hora de testar seus conhecimentos, lembrando que pesquisar e consultar é muito importante para que você realize com sucesso suas atividades. Primeiro, o domínio morfoclimático do Cerrado é a região que mais sofre com queimadas, desmatamento e com a agricultura que utiliza agrotóxicos. Por que esse domínio morfoclimático atrai tantas atividades econômicas? Para responder às questões 2 e 3, é importante você fazer a leitura do pequeno trecho e análise da tirinha sobre o Cerrado. 2. Qual o principal problema ambiental sofrido pelo bioma Cerrado? Quais as causas de sua ocorrência? 3. Quais medidas podem ser tomadas para a conservação do bioma Cerrado? 4. Observe a imagem. A imagem representa um impacto ambiental que vem ocorrendo no domínio morfoclimático da Caatinga. Qual o nome desse fenômeno e qual atividade econômica favorece a sua intensificação? 5. A Caatinga é o único sistema ambiental exclusivamente brasileiro. Sua área corresponde a 10% do território nacional, sendo o bioma predominante da região Nordeste. Quais os estados em que a Caatinga está presente? A Caatinga, ao contrário do que muitos imaginam, possui grande diversidade biológica. Caracterize a fauna e a flora da Caatinga. Quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas na Caatinga? Boa sorte! Chegamos ao final de mais uma explicação do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 2. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Inscreva-se no canal, indique para seus colegas e bons estudos.